Isso, a mais um bate. E, como o Miguel havia dito, o João abriu aqui, o João, tia Mena, né? Tia Mena e Airoso. Se vocês puderem abrir a tela de vocês por um minuto para que nós possamos conhecê-los também, seria interessante para a aproximação inicial. Como o Miguel me apresentou, eu leciono, não é, há quase 25 anos. Sou formada em engenharia elétrica, com um doutorado. Há pouco vocês nos ouviam, né, conversando, e eu estudei, morei 5 anos na Escócia, porque eu fiz o meu doutorado na Escócia, em engenharia de produção. Prazer a todos, obrigado por abrirem a tela. Depois que eu retornei para o Brasil, depois de 5 anos, eu fiz meu pós-doutorado na USP, que é uma das maiores universidades aqui do Brasil, da América Latina ainda, e, e depois de concluído, eu comecei, de fato, né, a trabalhar lecionando para mestrados, né? Eu tive algumas turmas de mestrandos, mestrado stricto sensu, né? Formei algumas turmas e iniciei posteriormente a carreira como diretora da Xerox em Resende, é uma cidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Voltei, terminei fiz outros cursos de especializações e já trabalhava, porque minha doutorado e pós-doutorado em engenharia já falava muito, né, das questões de reestruturação de processos, porque eu fiz o meu doutorado em modelagem de processos. Então, eu modelava os processos, ou seja, desenhava a cadeia daquilo que é necessário de ser feito, né? Quais eram as atividades de cada um dos especialistas e como essas atividades se interconectavam, quais insumos e quais os produtos que cada uma dessas atividades geravam, o que era necessário em termos de recursos para esse processo trabalhar, recursos humanos, recursos, equipamentos, sistemas. Aí nós avaliávamos o que era necessário de ser feito com o olhar da qualidade para melhorar este processo, eliminando atividades redundantes, eliminando atividades que não agregavam valor. Se eu implementasse um novo sistema, um software, a ideia é que esse sistema me ajudasse a otimizar esses processos para que os resultados eles fossem gerados com menos tempo, né, e fossem mais produtivos. Aí nós redesenhávamos um modelo atualizado, refeito, reestruturado, de forma que nós pudéssemos obter um modelo to be. Então, eu trabalhei muito próximo quando você trabalha com processos, análise de processos mudando, buscando melhorias, você trabalha muito próximo, naturalmente, com as disciplinas, com as ferramentas de gerenciamento da qualidade. E por muitos anos, então, eu trabalhei também implementando programas de qualidade nas empresas. E aí vocês já devem ter ouvido falar de alguns dos programas mais simples, o 5S, né, para melhoria da qualidade, o TQM, Total Quality Management, e aí veio a onda do gerenciamento de projetos. Para o Brasil, ela entrou mais forte para o final da década de 90, 99, 2000. Daí começaram as primeiras pessoas a se interessarem por certificações como gestores de projeto. Eu imagino que alguns de vocês já ouviram falar da certificação PMP, Project Management Professional, e aí, nesse período, 2000 até 2004, muitos profissionais se interessaram por essa disciplina, e aí é que eu entrei com mais profundidade, fazendo alguns cursos, me aprofundando, fui buscar a certificação PMP, e em 2004, 2005, deixei de lecionar para o mestrado estricto sensu e comecei a lecionar mais para instituições de ensino que tinham o que nós chamamos aqui de MBA. E para nós, no Brasil, é um curso de especialização, é um lato sensu. O americano trata um MBA como um título acadêmico, mais estricto sensu, que é o Master Business Administration. Para nós, no Brasil e Angola, nós tratamos o MBA como uma especialização que vem depois de cursos universitários, mas que é mais voltada para é, é,
fornecer, discutir com os alunos interessados nesses MBAs ferramentas que os ajudem no mundo corporativo. Então, o MBA, para nós, tem um enfoque muito mais aplicado. 2004 para frente, então, além de trabalhar com as disciplinas de qualidade, também trabalhei muito tempo como auditora líder na implantação de sistemas de gestão da qualidade para certificação ISO 9001, e tudo isso conversa muito próximo com a linguagem de gerenciamento de projetos, né? Eu imagino que vocês, depois vocês vão falar um pouquinho sobre vocês, Tia Mena, Leopoldina, o João Chico, o Airoso. Eu imagino que vocês estão aqui nesta palestra, né, para conversarmos um pouco acerca da formação PMO com foco em resultados, porque já tem alguma visão, né, alguma experiência sobre gerenciamento de projetos, né? Então, gerenciamento de projetos conversa muito próximo, como eu havia dito, com as disciplinas de qualidade. Porque projetos, gestão de projetos tem como objetivo fundamental buscar formas, né, de gerenciar melhor os recursos humanos, materiais, espaço físico, para que eu entregue para o meu cliente um produto, né, fruto da gestão desse projeto, de acordo com os objetivos específicos traçados por esse cliente, em conjunto com a organização que gerencia esse projeto. E quando a gente trabalha com esse objetivo, otimização no uso dos recursos, né? Encontrar melhores formas de trabalhar, isso significa encontrar melhores formas de trabalhar os processos. Então, eu estou trabalhando muito próximo daquela linguagem que eu já estava habituada no doutorado, no pós-doutorado, na minha formação no mundo executivo, né, como diretora e gestora, e buscando já dentro daquele universo mais de gerenciamento de projetos que eu busquei uma especialização um pouco mais profunda, buscando a certificação PMP. A gente está buscando otimização, melhores formas de encontrar ou chegar a um resultado, e a gestão de projetos fala disso. Só que em gestão de projetos, para além de melhoria de processos, que é a área da qualidade, que a gente trabalha forte em gestão de projetos, a gente fala qual é o escopo, aquilo que nós devemos fazer para entregar os objetivos específicos traçados pelo cliente. Em que prazo, em que tempo nós devemos fazer isso? Então, quem trabalha com as disciplinas de gerenciamento de projetos está preocupado com um cronograma detalhado que detalhe quem vai fazer o quê, que é o escopo, e quando, e quem são as partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders. Para gerenciar bem um projeto, nós temos que fazer uma boa gestão destes stakeholders. Como devemos nos comunicar com os stakeholders, que são as partes envolvidas, interessadas no projeto, que podem ser os fornecedores de serviços ou de matéria-prima, os órgãos públicos que vão nos oferecer, que vão nos, né, dar licenças para que nós possamos trabalhar os nossos projetos. Então, nós temos que fazer uma boa gestão dos stakeholders. E os stakeholders internos, quem são? Como devem trabalhar? Quem vai fazer o quê, quando, como e onde? Então, tem que fazer uma boa gestão dos stakeholders e uma gestão da comunicação. Estas áreas de conhecimento, e eu já falei do escopo, já falei do cronograma, já falei dos stakeholders, já falei da qualidade, estou falando da comunicação entre os stakeholders, quais os canais devem ser utilizados entre os stakeholders, que tipo de comunicação é mais adequada com cada um dos stakeholders, para que a gente elimine sempre que possível os riscos de projeto. E nós temos diversos tipos de riscos, a depender da natureza e da complexidade dos projetos. Riscos ambientais, riscos trabalhistas, riscos de matéria-prima inadequada ou chegando no tempo inadequado, risco do fornecedor ou dos prestadores de serviços não nos atenderem no tempo ou na qualidade que foi descrita, acordada no contrato. Então, eu falei dos riscos, que é uma outra área de conhecimento importante para fazermos a gestão do nosso projeto. Falei do contrato.
contrato com os fornecedores ou prestadores de serviços. Quando eu falo em contrato, eu falo da importância de nós, na área de projetos, gerenciarmos as aquisições necessárias, seja de serviço, seja de contratações de pessoas para trabalharem no meu projeto, ou de equipamentos ou matéria-prima necessária para o nosso projeto. Esse conjunto de conhecimentos agrupado nos dá, né, ferramentas e elementos para melhor gerenciarmos os processos necessários para a condução do meu projeto para obtermos os melhores resultados. Isso é uma revisão de fundamentos de gerenciamento de projetos para vocês que já têm essa noção, eu imagino que já tenham essa noção e essa experiência, né, de alguma forma dentro das empresas que fazem parte, porque vocês estão buscando aqui um pouco mais de conhecimento, né, sobre o que nós vamos tratar na formação de PMO. Eu falei um pouco das minhas experiências acadêmicas, profissionais, e uma das experiências também que foram fundamentais, até a razão pela qual eu estou aqui hoje com vocês, e o meu contato com o Miguel, é porque o Miguel também foi o meu aluno, meu ex-aluno, do MBA em Gerenciamento de Projetos, que foi o primeiro MBA que nós, do Brasil, levamos para Angola em gestão de projetos, tá bom? E nós montamos, me convidaram na ocasião, em 2008, para montar o planejamento pedagógico e para coordenar um MBA em Angola. Então, desde 2008, eu visito Angola, e eu já fui muito, chegava aí 4, 5, 6 vezes ao ano, com várias turmas abertas, e o Miguel fez parte de uma delas. Essa instituição acadêmica brasileira tinha parcerias, né, com Angola. Na época, a gente trabalhou muitas turmas da iniciativa pública, 2008, até 2013, 14, daí muita gente da iniciativa privada, né, começou a participar também dos MBAs. Eu formei a primeira turma do MBA em Gerenciamento de Projetos, eu era professora também, coordenadora, e foi eu que montei o MBA. Eu formei a primeira turma em 2010. Um dos meus alunos, Alcides Cabral, foi o que se interessou, e eu falava muito da importância de Angola ter o seu primeiro PMI. Para quem está aqui, eu imagino que você já tenha ouvido falar do PMI, que é o Project Management Institute, que ele nasceu nos Estados Unidos na década de 60, entrou no Brasil no final da década de 90 com mais força, e hoje ele está em mais de 160 países no mundo e é reconhecido por muitas empresas, corporações de diferentes segmentos, como sendo uma instituição que trouxe, né, para o mercado, para a academia, o conhecimento e as experiências, e começamos a discutir um pouco mais quais são práticas de gestão de projetos que eram testadas por alguns profissionais. Como é que eu devo organizar melhor os meus recursos, montar bem um cronograma? Como é que eu devo me comunicar melhor com as pessoas? O que eu devo acordar com os fornecedores em termos de contrato, não é? Então, todas essas práticas foram traduzidas no manual. Tudo isso foi feito por essa instituição, né, que tomou o nome, né, que deram o nome de PMI, Project Management Institute. Esse instituto, né, recém-criado, trabalhava com trabalhou, né, com muitas contribuições de voluntários, e ainda é assim até hoje. Quem trabalha junto com o PMI é voluntário do PMI para trazer seus conhecimentos, suas práticas, suas experiências do que deu ou que não deu certo na gestão dos seus projetos nos diversos segmentos, né, em diferentes partes do mundo. E aí eles começaram a se organizar de tal forma que chegaram a discutir a necessidade de formatar esse conhecimento num guia. Aí é que começaram a escrever o guia PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos. Dividiram esse guia em capítulos, cada capítulo discutia alguma área de conhecimento. Eu falei das áreas de conhecimento, escopo é uma área, cronograma é uma outra área, gestão de custos do projeto, gestão de stakeholders, gestão da comunicação, gestão da qualidade, gestão de riscos, gestão de aquisições,
cada capítulo deste guia de referência de boas práticas foi foi escrito com contribuições dos voluntários, certo? E aí é que nós volto a Angola em 2010, conversando com os alunos, eu dizia para eles a importância de Angola ter o seu primeiro capítulo, né, o seu primeiro PMI, esse instituto representante que hoje existe em como eu disse, mais de 160 países. No Brasil, nós já tínhamos um capítulo do PMI em 13 diferentes estados brasileiros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Manaus, no norte, Fortaleza, Bahia. Então, nós tínhamos um capítulo, que é um escritório que representava o PMI, que representa o PMI em diferentes estados do Brasil. Esses alunos vieram para o Brasil para finalização do MBA deles e eu os levei para o capítulo do PMI em São Paulo. Na ocasião, eu era diretora de eventos voluntária e nós discutimos sobre o que era necessário para a formação de um capítulo em Angola. Entregamos para eles um estatuto da formação do PMI e eles voltaram para Angola e de 2010 a 2015 começaram a discutir, atrair profissionais de várias empresas, formar um grupinho, montar uma associação de gerenciamento de projetos. Em 2015, eles já tinham número suficiente de pessoas para pleitear junto à matriz dos Estados Unidos, a formação do primeiro capítulo do PMI. Hoje vocês têm um capítulo. Miguel foi meu ex-aluno do MBA e depois foi voluntário do capítulo do PMI em Angola, tá? Que hoje já certifica vários profissionais em gerenciamento de projetos com esse certificado que é o PMP. Existem outros certificados, mas o mais famoso é o PMP. Tem certificados para gestor de projetos que tem o foco específico na construção, tem certificados que os ajudam a entender um pouco mais de gerenciamento de projetos, mas quem busca são as pessoas mais novatas, que é o CAPM. E o Miguel, na Miro Acad, ele fez uma parceria também com o PMI de São Paulo e hoje ele também oferece treinamentos, capacitação para ajudá-los na certificação PMP. Então, curso preparatório para a certificação PMP. Estou falando tudo isso para embasá-los a respeito do que e por que, né, a importância e os benefícios que depois de ter esse conhecimento sobre gestão de projetos, como organizar os meus recursos, quando a empresa tem já alguns profissionais com estes conhecimentos, normalmente ela entende que um passo além para a construção da maturidade em gerenciamento de projetos, não só dos seus profissionais, mas da organização, é buscar a formação, a implantação de um PMO, que em inglês é Project Management Office, escritório de gerenciamento de projetos em português. Do que trata esse escritório de projetos? Quais os benefícios para a organização e para os profissionais como vocês, Tia Mena, Leopoldina, Iroso, chegaram outros aqui, Abel, Correia, Estevão, Dietuvova, se eu estou correta, o João Quichico, que eu já falei, sejam bem-vindos todos. Do que trata essa formação? Quais os benefícios dessa formação para a empresa e para vocês, profissionais? O quão importante e qual o diferencial que vocês, profissionais, que já conhecem, né, dessas práticas de gerenciamento de projetos, novamente, o curso de PMO é importante, é importante que você tenha uma noção sobre gerenciamento de projetos, tenha alguma experiência, tenha praticado nas suas empresas, né? Um pouco sobre isso que nós discutimos, para você aproveitar melhor da formação em PMO. Mas se você não tem esta formação,
é sempre para introduzir perdão, se você não tem essa formação básica, os fundamentos de gerenciamento de projetos, nem tanto a experiência, mas a sua empresa quer implantar um PMO, ou você entende que se você buscar essa formação, isso seria um diferencial na sua carreira, se você está pensando em migrar da sua empresa para uma outra empresa que oferece maiores oportunidades nesse sentido, e ter conhecimentos tanto em gerenciamento de projetos quanto na estrutura de um escritório de projetos, se você entende que isso é importante, vai agregar valor, essa formação é para começar a abrir os teus horizontes, e aí a gente vai discutir questões básicas para aqueles que não têm muita experiência, fundamentações, para nivelarmos o conhecimento da turma, para depois, para posteriormente, eu conseguir aprofundar acerca do que é necessário para você, enquanto profissional de gerenciamento de projetos, para você implantar um PMO na sua organização, se esse foi o interesse de vocês. Depois eu vou abrir a tela e gostaria até de ouvir um pouquinho a respeito das necessidades de vocês, razão pela qual vocês estão buscando esta formação ou se interessaram, né, por essa palestra para que depois, posteriormente, se matriculem na formação. Eu vou discutir, então, quais são as ferramentas necessárias para que você implemente um escritório de projetos, um PMO em busca de resultados para você e para a sua organização. Eu vou abrir a tela agora da apresentação com vocês e aí eu detalho um pouco mais acerca das ferramentas, do que nós aprenderemos, né? O que a gente vai aprender, quais são ferramentas que eu vou deixar com vocês, como, não sei se o Miguel chegou a mencionar, como bônus da nossa formação, que em geral são ferramentas que você compra do mercado, eu utilizo enquanto consultora, tá? Quando eu sou contratada para implantar um escritório de projetos, eu utilizo uma dessas ferramentas que nós vamos abrir para vocês como bônus desta formação. Essa é ferramenta específica para profissionais que já implementam, já trabalham com essa disciplina, né? Então, eu trabalho com a disciplina tanto como formadora, então, eu ajudo os meus, né, alunos a entenderem sobre o que é necessário em termos de ferramentas para que eles próprios implantem um escritório de projetos nas suas organizações. Eu também trabalho ajudando como assessoria para que aqueles profissionais que querem implantar, mas não têm muita segurança, a gente faça uma assessoria para que ele implante e a gente conduza, ajude-os na definição da metodologia, na avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos, para que a gente possa discutir qual tipo de PMO é mais adequado, onde esse PMO deve ficar, se subordinado ao presidente ou ao diretor, ou no mesmo nível do diretor, quais as ferramentas que esse PMO deveria ter para poder colaborar com gestores de projetos, como é que eu desenvolvo uma metodologia de projetos. Então, eu posso fazer tudo isso também como assessora de alguém que queira implantar um PMO, ou fazer consultoria também, tá? Então, a ideia, e como eu disse, também dou capacitações para que vocês próprios façam isso, né? Independentemente, talvez, de uma consultoria ou de uma assessoria, se vocês já se sentirem confortáveis para isso. Mas estas ferramentas que nós vamos discutir contudo, essas ferramentas que nós vamos discutir são as ferramentas que eu utilizo na minha profissão como consultora e como assessora, e a que eu vou passar para vocês, tá bom? Para além, né, então, das experiências como professora de MBAs, de mestrado, formadora em cursos de formações, né, de curta duração como essa, eu também escrevi alguns livros, né, em gerenciamento de projetos, para construção, porque eu venho do segmento da construção, mas também já passei por outros segmentos, como telecom e fábricas, né, como eu mencionei, né, cargo de diretora na Xerox. Então, eu escrevi um livro junto com o diretor, no caso da Telecom, CTBC Telecom, um livro
da implantação do sistema de gestão da qualidade, de como nós fizemos o mapeamento dos processos, a melhoria dos processos, identificamos a cadeia de valores, está descrito num livro. Tem um outro livro que eu sou autora de um capítulo, foi escrito com 4 professores colegas da Fundação Getúlio Vargas, onde eu leciono também aqui no Brasil, FGV. Meu capítulo é sobre garantia da qualidade em projetos. Tem um outro livro também que eu fui convidada por outros colegas, em que eu faço parte, escrevi um capítulo sobre estratégias para a implantação de um PMO. Esse livro tem 26 capítulos, cada colega meu de trabalho escreveu um capítulo, um mais voltado para recursos humanos, outro mais voltado para gestão de riscos, outro mais voltado para custos. 26 capítulos que detalham, né, tudo que é necessário em termos de conhecimentos, conceitos, ferramentas, métodos para você implantar um PMO dentro da tua organização. Então, esse capítulo tem quase 400 páginas e 26... Perdão, esse livro tem quase 400 páginas e 26 capítulos, tá? Então, são alguns outros artigos que eu escrevi, obviamente como doutoranda, pós-doutoranda, depois alguns capítulos, artigos que eu escrevi, experiências de estudo de caso, que é o que eu mais gosto de escrever, que é mostrar que aqueles conceitos que eu estudei, eles foram aplicados e geraram resultados para a organização. Então, geralmente, eu extraio todo esse processo de implantação, seja ele de um redesenho de processos ou de implantação de um escritório de projetos, eu tiro essa experiência toda e traduzo isso, escrevo um artigo, geralmente, para publicar, né, essa experiência, essas práticas também para o mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu abro a apresentação, podem ficar à vontade também para perguntar. Pessoal, a nossa formação, como o Miguel apresentou, tem 18 horas, né? De 18 horas, nós teremos 6 encontros noturnos, né? Das 19 horas às 22 horas, e nosso objetivo, como eu havia mencionado, nesse embasamento, tanto de fundamentos como de gerenciamento de projetos, para vocês entenderem posteriormente quais são os benefícios para vocês, profissionais, e para a sua organização, para se destacarem enquanto se diferenciarem no mercado, né, enquanto profissionais que conhecem de gestão de projetos e que querem implantar um PMO na organização, ou precisam implantar porque já faz parte de uma demanda interna de vocês. O que fazer, o que é necessário ser feito para que nós possamos alcançar os resultados esperados, né? Muito se fala, então, sobre escritório de projetos, que é a nomenclatura em português. PMO, como eu havia dito antes, é a sigla em inglês, Project Management Office, tá? Será que todos nós, todos vocês que estão aqui presentes nessa apresentação, sabem do que é ou têm a mesma visão acerca de um PMO? Para que serve um PMO? Muitas das vezes, e a experiência que eu tenho enquanto professora, porque daí eu escuto muitos alunos cujas empresas tiveram iniciativas de implantação do PMO, que me trazem, né, o feedback deles, ou às vezes eu, quando vou implantar um PMO, um escritório de projetos em algum lugar, e a empresa já teve uma iniciativa alguns anos atrás, ou alguém que veio de uma outra empresa que teve a iniciativa, conversa com os colegas internamente, né? Às vezes ele não teve uma boa experiência com o PMO, porque quem começou a implantar não tinha conceitos sólidos, um bom embasamento, né, para entender direito o que é um PMO e se eu estou implantando uma estrutura, uma nova estrutura como essa dentro da minha organização, para que ela serve? Será que é mais um ponto de fiscalização para criar burocracia? Às vezes as pessoas vêm com essa visão negativa, porque quem primeiro implantou na primeira experiência que ela teve,
não soube direito quais eram os principais, qual era o principal papel de um PMO: agregar valor para os gestores de projetos que estão no front, ajudar a organização a melhorar a maturidade, a visão dela em gerenciamento de projetos, para facilitar os processos, para orientar os gestores de projeto para que eles alcancem resultados mais otimizados. E às vezes o que eles fazem não é bem isso. Isso cria uma primeira impressão ruim e às vezes fica com esse sentimento ruim, uma visão, né, diferente daquilo que era para ser. Às vezes a visão que esses profissionais, né, trazem, né, é de que o PMO é mais um chato, né, que fica bisbilhotando o que o gestor de projetos, às vezes vocês usam outras nomenclaturas, o que o líder de projetos, o que o consultor de projetos está fazendo, né? Será que o PMO, que é esse escritório, essa estrutura que veio, né, que é nova, que vai entrar dentro da organização, de uma cultura nova, será que ele se atualizou acerca da cultura da organização? Como as pessoas trabalham, como os líderes de projetos já trabalham, se é que existe essa função formalmente descrita na sua empresa, não é? Às vezes não tem essa formação de líder de projetos, de gerente de projetos formalmente descrita. Às vezes a empresa atribui para alguém, se é uma empresa de engenharia, atribui geralmente para o engenheiro, se é uma empresa de tecnologia, atribui para os profissionais, né, de tecnologia da informação, a função de liderar um grupo para que um resultado, né, seja alcançado. Então ele fica organizando sem muitos conhecimentos, né, formais, sem uma boa prática estruturada, sem uma metodologia muito própria. Ele constrói, ele vai fazendo aquilo que ele acha que deve fazer para chegar ao resultado que é a demanda que fizeram para ele. Desenvolva um software, ou implemente o software no cliente, ou desenvolva um produto, se é um engenheiro, ou construa uma casa, se é um engenheiro civil. Uma casa é um projeto. Como que eu devo organizar os recursos para construir esta casa? Otimizando os meus recursos para alcançar os melhores resultados dentro do prazo e dentro do curso, com o menor risco possível. Quando você não tem conhecimentos formalizados, né, você não estudou boas práticas de gerenciamento de projetos, você não fez um MBA em gerenciamento de projetos, quando você não fez uma formação, ou às vezes até se você, como autodidata, né, que é em outras disciplinas, você nunca estudou boas práticas de gerenciamento de projetos, você não sabe fazer, organizar aquelas práticas num método para ajudá-lo melhor a organizar os recursos humanos, materiais, espaço que eu tenho para poder gerar aquele produto, para chegar a um produto dentro dos objetivos específicos do cliente, da empresa, com o menor custo, dentro de um prazo, né, razoável, sem tantos riscos, sem tantos conflitos, e eu poderia trabalhar melhor para chegar lá no final com melhores resultados. Individualmente, se você não tem essa formação, por meio de cursos, né, essa capacitação, né, não construiu essa capacitação por meio de formações, de cursos, né, de MBAs, né, você vai estudar sozinho, você adquire, né, o seu jeito de fazer, de gerenciar o projeto, que não necessariamente é ruim, mas poderia ser melhorado se você tivesse uma formação mais estruturada. Às vezes, estas pessoas adquirem essas experiências errando e acertando, né? Esses líderes naturais de projetos, tá? Às vezes, como eu disse, às vezes a sua empresa não tem esse título, mas tem pessoas que lideram, que conduzem os projetos dentro dos diferentes departamentos, tá? Daí entra um PMO, uma estrutura de escritório de projetos, querendo dizer para você como você deve fazer as coisas que você já fazia antes, né? Só que só do seu jeito, e ele dita regras. Não, agora você tem que usar estas ferramentas. Antes de iniciar o projeto, uma boa prática é elaborar um termo de abertura de projetos em que nós discutimos de forma macro
todas as necessidades do projeto e quais os recursos devemos organizar e como devemos organizar. Aí eu estou organizando dentro da filosofia, das boas práticas, das metodologias, né, que foram construídas por organizações como o PMI, como organizações na Grã-Bretanha, que criou lá o método de gerenciamento de projetos, conhecido no mercado como Prince2. Aí eu vou pegando esses elementos para ajudar. O escritório de projetos ele entra com esse objetivo, ajudar o gestor de projetos. E se esse escritório de projetos foi implantado com uma mentalidade não muito adequada, às vezes ele entra e a percepção dos líderes de projetos, dos gestores de projetos, tá? Que já estavam naquela empresa antes do escritório de projetos, é de que ele veio para falar para mim como eu devo trabalhar, bisbilhotar como é que eu estou fazendo as coisas, que resultados eu estou tendo, tá? Por que que eu atrasei? Por que que, sem querer, apontando dedos, né? Sem entender o que que aconteceu antes. Às vezes, a percepção de que o PMO é um inspetor, veio lá para inspecionar o que eu estou fazendo. Às vezes a percepção é que o PMO é o dono da verdade, ele é que sabe quais ferramentas são mais adequadas, o que eu fazia antes do meu jeito já não vale mais nada. Depende muito da percepção de quem está recebendo as instruções do PMO e de quem está dando as instruções, que é o líder do PMO. Então, se ele for muito incisivo, se ele não for uma pessoa que trabalha, e a nossa formação vai discutir sobre isso, a importância de entendermos a cultura, como as pessoas trabalham, sensibilizarmos as pessoas acerca da importância dos objetivos do PMO, antes de entrar ditando regras. Da nossa formação se preocupa com estes detalhes. Quais são as técnicas de preparação do terreno antes de entrarmos ditando regras. Você faz assim, você faz daquele jeito, agora você usa essa ferramenta, o passo a passo agora tem que ser esse e esse. Não. Primeiro eu entendo a cultura da empresa. Eu vou avaliar a maturidade das pessoas que vão trabalhar, que estão trabalhando nas lideranças ali ou na condução dos projetos, maturidade em gerenciamento de projetos, para entender o que elas precisam melhor se capacitar para elas poderem vir até o PMO como um apoio, buscar do PMO uma ajuda. Mas para elas não interpretarem errado o PMO, eu preciso trabalhar a questão cultural antes da nossa formação ter essa preocupação. O pré, o durante a implantação e o posterior à implantação, que a gente vai fazer estudos de pesquisas de satisfação. Quem é que vai responder sobre a satisfação sobre o PMO? São quem usa, quem é o usuário do PMO? Os líderes de projetos que já estavam ali antes do PMO, tá? Às vezes, dependendo da percepção das pessoas e como o PMO entra... Espera aí que minha tela saiu. Às vezes, dependendo da percepção, ele vai entender, porque o PMO tem esse objetivo, né? Ajudar os líderes a se organizarem melhor. Então, ele produz planilhas, ferramentas que para nós são planilhinhas. Às vezes eu posso fazer em Excel, às vezes eu formatada. Você deve levantar informações sobre isso, isso e isso e registrar, para a gente construir um banco de informações, um histórico, registro sobre o que foi planejado, como foi conduzido, problemas que nós tivemos, daí eu registro, tem uma planilhinha que nós chamamos de ferramentas. Que problemas aconteceram ao longo da execução do projeto? Mais importante do que listar esses problemas, o que vocês fizeram para corrigir os problemas, certo? Eu registro e vou guardando num banco de informações do projeto
para que durante as finais de cada fase do projeto eu faça uma sessão de lições aprendidas, para que posteriormente a esta fase, ou uma vez concluído o projeto, se eu vou começar um novo projeto na frente, eu não incorra nos mesmos erros anteriores. Por quê? Porque eu registrei, porque eu guardei informações de forma, classifiquei essas informações de forma que posteriormente eu pudesse encontrá-las e usar como exemplo para não cometer os mesmos erros na frente. Então, registrar é importante. Por isso que o PMO tem essa função de organizar, planilhar, entregar modelos, templates de como você deve registrar as coisas, mas não em excesso. Se for em excesso, as pessoas podem ter essa visão de que o PMO é um centro burocrático, que quer que eu preencha planilhas e papel. Não é esse o objetivo. Fazer esta planilha de forma que, se o projeto é complexo, você preenche toda ela. Se não é complexo, preenche só alguns elementos essenciais da planilha. Eu vou fazer tailor-made, adaptado à natureza e à complexidade do projeto, os registros, porque senão, sim, você pode ter a percepção de que o PMO trouxe burocracia, e não é esse o papel do PMO. Uma função policial de fiscalização, somente mais uma nova onda. Esquece, vai, logo essa história do PMO vai passar e eu vou poder fazer os projetos do jeito que eu fazia. Então, se eu entro do jeito errado, qual é a probabilidade do PMO não se aderir à cultura, ao jeito de vocês trabalharem? É alta. A nossa formação, que vai iniciar na semana que vem, tem esse objetivo, tá? De ajudá-los a preparar o terreno para que depois implementem o escritório de projetos, para ajudar os líderes de projeto na condução daquilo que eles já fazem. Só que você vai com trazendo outro discurso. Olha, estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los, certo? O PMO é visto aqui, pessoal, como o elo perdido entre a gerência executiva, que tem, né, como papel pensar no futuro, como crescer, que produtos devo lançar, como o mercado está mudando, eu devo me adaptar, como que o contexto externo, político, econômico, social altera ou deveria alterar a forma de pensar os projetos e produtos que eu estou entregando para o mercado, como isso impacta, como eu devo adequar o planejamento estratégico da minha empresa para continuar, para sobreviver e mais do que isso, para continuar crescendo. Enquanto isso, lá embaixo eu tenho pessoas trabalhando nos departamentos, transformando em realidade esses pensamentos no futuro. O elo entre essas pessoas que estão trabalhando para tornar o estratégico algo concreto, o elo seria o PMO, o escritório de projetos, que tem como função conversar, dialogar com a diretoria o que temos, o que é possível de ser feito dentro da estrutura, dos mecanismos, das regras de negócio, da estrutura física, dos sistemas que nós temos hoje para trabalhar, e o que é necessário e o que é possível de ser feito, porque o que nós temos não é tudo isso que às vezes a direção acredita, né? Às vezes as demandas que eles passam para a gente trabalhar aqui embaixo não condiz com a realidade que nós temos para trabalhar, com os mecanismos que nós temos. Quem traduz isso, essa linguagem da diretoria para baixo e de baixo para cima, tá? No sentido aqui da hierarquia, tá? É o papel de fazer essa tradução, o elo entre esses dois mundos é o escritório de projetos, para ajudar esses dois mundos a se comunicar melhor e facilitar para quem está aqui nas diretorias, nos departamentos, a conduzirem os seus projetos para alcançar, para ajudar a gerência executiva a alcançar as diretrizes estratégicas. É esse o papel do PMO, fundamentalmente falando. Facilitar o trabalho, facilitar a comunicação,
já que os gestores de projetos têm foco no dia a dia da condução do projeto e os gestores da empresa têm foco no dia a dia da condução dos negócios, quem é que vai trazer os dois para a realidade? Ajudando-os, orientando-os na organização dos recursos, criando regras, criando procedimentos, criando mecanismos, ferramentas, criando método, a partir da análise da maturidade em gerenciamento de projetos que todos os dois lados têm. Se eu exigir demais e aqui embaixo tem pouca maturidade, eu vou estrangulá-los e eles não vão conseguir performar bem, certo? E vão ser cobrados por alguma coisa que eles não tinham estrutura para trabalhar e nem conhecimento. Quem deve levar isso para cima, em termos de mostrar o que deve ser feito de capacitação, melhoria de processos, é o PMO, tá? Mas antes de implantar esse escritório de projetos, eu preciso avaliar a maturidade da empresa, das pessoas, qual o conhecimento que vocês têm das boas práticas de gerenciamento de projetos? Vocês sabem utilizar alguma ferramenta de gerenciamento de projetos do tipo mais popular, MS Project, para condução, organização do cronograma de projetos? Que outras ferramentas, que outras práticas de gerenciamento de projetos são importantes para ajudá-los na organização de tanta informação que tem sobre fornecedores, sobre recursos, sobre matéria-prima, sobre diferentes marcas, o que comprar, o que não comprar, o que é mais seguro, o que é seguro, mas eu não tenho recursos financeiros, como é que eu vou encontrar o equilíbrio? A depender do seu conhecimento, e aí existe vários questionários, né, que foram descritos por consultores que criaram métodos próprios, né, para avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos. Eu uso um método muito prático e enxuto, que se chama método Darcy Prado, que é um consultor aqui do Brasil com muita experiência. Esse método, inclusive em Angola, tá? Eu levei quando eu fazia, né, dava as aulas de MBA, os voluntários do PMI utilizam muito na nossa formação, tá? E eu entrego para vocês essa ferramenta, vocês vão praticar, vão aplicar esse questionário, 40 perguntas, para avaliar, aplicar esse questionário inicialmente entre vocês, participantes da formação, para que vocês se autoavaliem. Qual é o meu nível de maturidade em gerenciamento de projetos? É o nível 2, que é mais básico? É o nível 3? É o nível 4? É o nível 5 de gerenciamento de projetos? Normalmente, quando você está no nível caminhando de 3 para 4, de 4 para 5, é o nível que as empresas percebem que um PMO agregaria mais valor ainda do que as formações que eles já deram para os seus profissionais, né, em gerenciamento de projetos, ou que seus próprios profissionais voluntariamente, por iniciativa própria, foram buscar no mercado, que é o que eu imagino que vocês estão aqui agora, né, buscando na Miro Acad uma formação para Então, tudo aprimorar bem. os conhecimentos de vocês sobre gestão de Mas projetos. você não pode entrar se as duas são meninas. Ô, Kiami, vocês as duas são meninas, qual é o problema? Quem que está falando? Quem está falando? Quem gostaria de contribuir? Eu não sei se eu entendi bem. Vocês estão com o microfone aberto ou se vocês estão falando comigo? Eu acho que o microfone estava aberto, era só isso, professora. Acho que é isso. Era? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Então, a ideia é, e a gente vai exercitar, e aliás, uma das propostas desta formação é que ela seja muito prática, muito possível, passível de ser aplicada no dia seguinte de uma aula, você já adquiriu uma ferramenta que você pode aplicar na sua empresa, até para poder exercitar e ver se aquilo realmente funciona ou não. E uma das ferramentas que eu vou entregar para vocês é esse questionário, para vocês vão exercitar, entender como isso funciona. Nós vamos ter momentos durante a formação em que eu passo os conceitos para que vocês iniciem o trabalho, a aplicação
com uma base mais sólida, fundamentada nas boas práticas descritas pelo Guia PMBOK, por outras literaturas que eu consolidei, enxuguei e trouxe para vocês. Vocês vão receber alguns textos para poder fazer uma leitura, para aprofundar um pouco mais, vão receber esse material, slides detalhados, com o passo a passo, bem mastigado, bem detalhado, para ficar bem mais fácil para vocês nessa tarefa de implementação de um PMO nas empresas de vocês, se é essa demanda, porque tem muitos alunos que buscam a formação para entenderem como isso pode ajudá-los, né, a galgar mais um patamar na carreira. Não necessariamente vão implantar de imediato um PMO, mas entendem que esse conhecimento pode agregar valor para o currículo de vocês, seja dentro da empresa ou quando vocês estão pensando, né, em migrar, fazer uma transição de carreira também. Essa formação tem esse objetivo, ser aplicada, e todas as aulas vocês vão receber, vão treinar a partir dos conceitos, né? A gente discute conceitos e vamos para uma dinâmica que vocês vão colocar a mão na massa, trabalhar em equipe, com a minha assessoria, o Miguel, sempre que possível, estará junto também, para ajudá-los e assessorá-los para poderem passar, né, do conhecimento prático para o conhecimento conceitual para o prático, com estas ferramentas, que a cada aula eu trago uma ferramenta nova para vocês, e esse aqui é uma das ferramentas, que é o questionário para avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos, que é a base necessária para poder aconselhar qual é o tipo de PMO e onde posicioná-los. Porque se eu não tenho, enquanto profissional que trabalho na empresa, e se a minha empresa como um todo não tinha experiências em como organizar os recursos, em fundamentos de gerenciamento de projetos, e se eu já inicio implantando um PMO mais complexo, por exemplo, um PMO que está aqui estratégico, que está respondendo à presidência, tá? Eu provavelmente a probabilidade desse PMO funcionar e ficar na empresa por 6 meses, mais 6 meses, 1 ano, é muito pequena. Por quê? Porque você não tinha conceitos mínimos, fundamentos mínimos, tá? Por isso que eu vou estudar primeiro qual a maturidade que vocês têm para construir um plano, certo? E daí eu posso iniciar, se você tinha uma maturidade baixa sobre gerenciamento de projetos, com PMO de apoio, que é uma estrutura mais simples, tá? Ela fornece para os líderes de projeto algumas ferramentas pré-formatadas, ela dá algumas capacitações em fundamentos, tá? Ela tem um menu o PMO, o escritório de projetos, tem um menu de serviços mais simples. É o que nós chamamos de PMO de apoio. Geralmente, os PMOs de apoio, eles estão aqui embaixo de um departamento, né? Banco de dados, isso aqui eu tenho departamento de TI. Eu posso subdividir o departamento de TI em áreas, banco de dados, desenvolvimento, suporte. E pode ser que eu crie um PMO de apoio para uma destas áreas, ou um PMO de apoio para o gestor, diretor de TI, para o gerente de TI. Mas ele é só apoio. Quanto maior a maturidade da empresa, níveis 3, 4, daí eu posso trazer PMOs que tem um menu de serviços mais complexos. Por exemplo, um PMO que faça assessoria para os líderes de projetos, um PMO que faça auditoria nos projetos, certo? São serviços mais complexos. Mas não adianta eu querer partir direto para a implantação de um PMO estratégico, que geralmente ele está respondendo direto ao conselho diretor, à presidência, e geralmente o PMO estratégico tem no seu menu de serviços somente 3, 4, 5 projetos estratégicos, geralmente de alto custo, alto risco, fica sob a tutela do PMO estratégico, geralmente poucos projetos, mas se essa empresa e se os profissionais dessa empresa têm um nível de maturidade baixo, eu não aconselharia entrar
direto com um PMO desse. A probabilidade de não funcionar é grande. Nós vamos entrar com muito mais informações e mais detalhes na nossa formação para vocês entendam quais são os diferentes tipos de PMO e onde melhor localizá-los e por quê, tá? Como melhor definir um PMO? Aqui nós dizemos que, em linhas gerais, um PMO é o guardião da metodologia de projetos, de programa e de portfólio, certo? O que é um projeto, o que é um programa, o que é um portfólio? Nós vamos revisitar esses conceitos, porque quem fez cursos de fundamentos, quem fez um MBA de gerenciamento de projetos, naturalmente, se aqui nesse grupo eu tenho PMPs já certificados, né? Nessa palestra eu tenho profissionais já certificados, vocês já sabem o que é a diferença, ou qual é a diferença entre projetos, programa e portfólio de projetos, mas a gente vai revisar isso aí também na nossa formação. Então, o PMO é um guardião, né, destes projetos, das práticas, das metodologias, das ferramentas de gestão de projetos para auxiliá-los na condução de cada um dos projetos que acontecem naturalmente em todos os departamentos da sua empresa. Os 5 erros, né, mais comuns e os acertos, né, na implantação de um escritório de projetos. Primeiro, os erros. Achar que implementar um PMO é instalar um software. Não é. Lembram de entender sobre a cultura antes de implantar o PMO? Entender sobre a maturidade de gerenciamento de projetos antes de implantar o PMO? Não é buscar apoio, por exemplo, quais são os erros? Não buscar um apoio da alta administração, tá? PMO não é um trabalho técnico. Eu preciso, para funcionar um PMO, para ele durar dentro de uma empresa, eu preciso do apoio da alta administração, porque implantação de PMO não é um trabalho técnico. Criar um ambiente de fiscalização e não de colaboração. Não é isso que é um PMO. Nós não estamos ali para fiscalizar os gestores de projetos, mas para orientá-los, para apoiá-los. Se eles estão com dificuldades de obtenção de um recurso, depende do menu de serviços do PMO, tá? Que depende muito da maturidade da empresa. Mas muitas das vezes, se um líder de projetos não consegue ir para a próxima frente de trabalho, porque está faltando para ele um recurso que uma diretoria ou outra não pôde disponibilizar naquele tempo, é função do PMO ajudá-lo na facilitação desta negociação para ele obter os recursos necessários mais rápido. Então, é apoiar o gestor de projetos. Essa é a principal função de um PMO. Seguir a moda do todo mundo, né? A moda do todo mundo está fazendo. Tá? Então, se todo mundo está fazendo assim, é o jeito certo. Será? Não é. O PMO está ali para ajudá-los a fazer um pouco diferente também. Tá? 5 erros. Querer implementar a solução em todas as áreas. A mesma solução em todas as áreas. Não dá, porque tem áreas que têm maturidade em gerenciamento de projetos maior que outras. Vocês vão perceber, é muito comum, independente de qualquer segmento, se é banca, se é educação, se é uma construtora, certo? Se é uma empresa desenvolvedora de softwares, se é uma academia de ginástica, tá? Independente qual seja a natureza do negócio, ela tem projetos, conduz projetos? As áreas de marketing, de RH, de finanças, tem projetos, conduzem projetos? Sim. A área de marketing, um projeto comum da área de marketing é uma campanha de marketing, eu posso tratar como um projeto. Mas, às vezes, as pessoas que trabalham para a área de marketing não têm a mesma maturidade em gerenciamento de projetos do que as pessoas que trabalham na área de TI daquela organização. Que é muito comum, independente de qual seja a empresa, que você tenha profissionais que conheçam mais de tecnologia de informação. Não necessariamente tem um departamento de TI, mas tem profissionais que sempre conhecem um pouco mais. E é mais comum que esses profissionais de TI, de engenharia, porque eles trabalham basicamente com produtos, né, buscando gerar produtos e resultados, eles buscam essas formações geralmente antes do que as outras áreas da empresa.
antes que RH, antes que marketing, antes que finanças. Então, eu não posso implantar a mesma prática igualzinha para todos os departamentos, porque a natureza dos projetos é diferente, porque a maturidade de gerenciamento de projetos em qualquer organização, isso no mundo inteiro, tá? E geralmente nas áreas mais que nós chamamos de soft, né? Marketing, RH, elas têm uma maturidade em gerenciamento de projetos diferente das áreas de TI e engenharia. Então, eu tenho que tratar de forma diferente também, tá? Principais erros são esses, tá? E principais acertos, né? Quando eu invisto na mudança de cultura. O que é mudança de cultura? Mudança do jeito que eu faço as coisas. E quando o PMO entra, ele entra para ajudar os profissionais a fazer as coisas de um jeito diferente, mas para otimizar, para melhorar a performance, né? Para evitar retrabalhos. Então, o PMO às vezes vem com ferramentas pré-formatadas, não é para enrijecer, é para ajudar a mudança de cultura, para que com aquelas ferramentas ele facilite, né, o jeito dele fazer as coisas diferente. Quando chega, a partir do momento que adquire um pouco mais de experiência, aquilo fica um pouco mais natural para ele ou para ela, né? Ele começa a entender, poxa, isso me ajuda mesmo, viu? Eu evitei de refazer isso ou reescrever aquilo, porque eu tenho isso já estruturado. Na hora de mandar um relatório para alguém, eu já tenho uma estrutura, como, o que eu devo completar ou preencher nesse relatório, fica mais fácil para mim. E para quem vai ler e revisar também, porque ele sabe exatamente onde encontrar as informações mais fácil. Isso é uma forma de mudar a cultura, o jeito de fazer as coisas, no final das contas, não é? Acertos de um PMO, criar um ambiente de colaboração para todos. E é essa mensagem que o PMO leva sempre, tá? Criar um padrão de trabalho, que são essas ferramentas que eu mencionei para vocês, de modo democrático. As pessoas vão dizer, olha, isso que você está pedindo aqui, isso não é coerente com a natureza daquilo que eu faço. Então, a gente vai alinhando com o PMO e reestruturando as ferramentas para adequar também à natureza daquilo que vocês fazem. É um trabalho a quatro mãos. Os líderes ajudando o PMO e o PMO ajudando e apoiando os líderes de projeto, ou os profissionais que trabalham, né, na gestão dos projetos, na condução dos projetos. Buscar alinhar estrategicamente os projetos com as diretrizes estratégicas, com a visão dos diretores. E romper com o paradigma do imediatismo. Quando eu trabalho com algumas ferramentas, algumas delas vão dizer para vocês, né, e vai nos ajudar nesse processo mental, dizer, tudo tem que ter um planejamento, uma programação. Não adianta trazer uma demanda hoje para me entregar o resultado ontem, que normalmente é isso que acontece, não é? Não é, pessoal? O pessoal pede hoje e quer resultado para ontem, né? Eu brinco sempre, né? Às vezes eles te dão até 2 dias para entregar um resultado, que é anteontem. Então, você já começa um projeto atrasado. E a pressão, o atraso, a falta de maturidade naquela disciplina, a falta de ferramentas, a falta de regras de negócio clara, a falta de uma ferramenta que vocês que fizeram fundamento sabem, matriz de atribuição de responsabilidades, uma bem popular é a matriz RACI, tá? Só isso. Eu fiz recentemente um trabalho para uma empreiteira que ela implanta cabos de alta tensão, nesse caso do projeto que eles fizeram, e resultou numa sessão de lições aprendidas que eu fui ajudá-los na condução dessa sessão de lições aprendidas, porque deu muitos problemas no projeto. Uma das reclamações mais básicas de todas as áreas é uma falta clara, né, de uma visão de quem faz o quê. Daí um não fazia, o outro achava que era o outro que tinha que fazer, o outro achava que tinha que fazer alguma coisa primeiro, antes daquilo. Então, isso aí gera uma série de confusões, uma série de problemas por falta simples desta ferramenta, matriz de atribuição de responsabilidades, no início do projeto. Deixou para o meio e para o fim, já problemas já aconteceram. Certo?
romper com o paradigma do imediatismo é isso daí. As pessoas se acostumam que para pedir algo, você tem que planejar. Planejar significa programar recursos. Nem necessariamente às vezes eu tenho a disponibilidade, mas o equipamento que eu preciso está ocupado lá com uma outra área, com outro projeto. Benefícios para encerrar, pessoal, benefícios para todos, para os gerentes de projetos. O PMO é uma referência consistente para práticas de gerenciamento de projetos. Porque o PMO traz a metodologia de gerenciamento de projetos. Embaixo de uma metodologia de projetos, por fase do projeto, eu sugiro ferramentas a serem utilizadas. Tá? Isso é uma referência para os gestores de projetos. Para a alta administração, que geralmente ali estão os sponsors do projeto, aqueles que demandam. O PMO, né, vai assisti-los, né, no controle e no monitoramento do portfólio de projetos, porque o PMO tem uma visão de todos os projetos, todos não, depende do portfólio do projeto que está sob a responsabilidade do PMO, tá? O PMO tem a visão de todos aqueles projetos que estão sobre a sua alçada, tá? E ele vai poder, como é que fala, gente? Levar para a alta administração as informações de status de cada um dos projetos, de desempenho, por que está parado, o que falta. Então, às vezes, a alta direção pergunta, por que esse projeto parou? Por que não chegou ao resultado esperado? Por que tem um cliente reclamando? Por que o fornecedor está reclamando? Tá? Então, é do PMO, como ele é o elo, né? A responsabilidade de ajudar a alta direção a ter essa visão, né? Como está os projetos dentro do seu portfólio. Então, ele é o elo que vai mostrar, deveria, né? Mostrar o status de cada um dos projetos para os tomadores de decisão. E qual é o benefício para o cliente do PMO, né? Garantia da qualidade, porque o PMO está ali, não é para assessorar os líderes de projetos na condução dos seus projetos, apoiá-los, dar mais celeridade, organizar aquilo que tem que ser, ajudá-los a ter uma visão, ajudar os gestores. Ele não vai fazer o serviço dos gerentes de projetos, o PMO não tem esse papel. Ele vai dar suporte para que os gerentes de projetos possam melhor organizar os seus recursos, tá? Por meio do quê? Da metodologia, das ferramentas que ele vai ajudar. Inclusive, às vezes, faz parte do menu de serviços de um PMO capacitar os líderes, capacitar a equipe, tá? E para a organização, quais são os benefícios? Gestão da propriedade intelectual, já que o PMO pede para registrar naquelas ferramentas padronizadas tudo o que aconteceu, né? Desde o planejamento até a execução, o que aconteceu, o que deu errado, o que fizeram para consertar, esses registros compõem uma biblioteca de conhecimento que faz parte do quê? Da propriedade que compõe a propriedade intelectual, conhecimento, gente, gerado a partir da condução dos projetos, né? E com essa visão, eu posso implantar programas de melhoria contínua de desempenho a partir das experiências que foram registradas, não foram perdidas, né, ao longo do tempo, porque pessoas também entram e saem das organizações e levaram com elas os conhecimentos. Ficou ali dentro, faz parte, né, do papel do PMO. Também ajudar na organização, na classificação desses arquivos de conhecimento, né? É preciso total apoio da direção. Quais são as regras básicas para implantar o PMO? 1. É preciso total apoio da direção. 2. É preciso total apoio da direção. 3. É preciso total apoio da direção. Sem apoio da direção, a probabilidade de uma estrutura externa, como a de um escritório de PMOs, aderir à cultura, ela fica muito mais difícil. É de cima para baixo que isso vai acontecer. É com a visão da alta direção acerca da importância dessa estrutura nova dentro da organização
para nos ajudar na condução desse projeto. Pessoal, finalizando então a apresentação, só reforçando o que eu havia dito no início da aula, nós temos a formação programada, né, para iniciar-se a semana que vem, terça, quarta e quinta, dias 2, 3 e 4, e na semana seguinte, dias 11, 12 e 13 de dezembro, das 19 às 22 horas. Resumindo, quais são os nossos macro objetivos? Permitir que vocês compreendam a estrutura de um PMO, né? Avaliem a maturidade em gestão de projetos, aprendam a avaliar a maturidade em gestão de projetos da sua organização e o impacto que essa maturidade vai trazer para a implantação do PMO, nos ajudando a entender onde posicioná-lo e qual é o PMO mais adequado para essa maturidade, para o tipo de cultura que vocês têm, para a natureza daquilo que vocês fazem. E tudo isso vai ser discutido ao longo desses 6 encontros, com muitos exemplos, com muita prática em que vocês vão trabalhar. Eu me ausento, fico de olho e vejo como é que vocês estão aplicando os conceitos e entro para assessorá-los toda vez que tiver alguma dúvida. E vocês vão sair da aula com uma ferramenta prática para ser aplicada no dia seguinte das empresas de vocês, se vocês estiverem nesse processo. Mas independente de estarem ou não, terem ou não o planejamento de implantar um PMO de imediato, individualmente as ferramentas vão ajudá-los a conduzir aquilo que vocês já fazem dentro da gestão, da visão de projetos de vocês, tá? Definir uma estratégia de implantação do PMO, que é o nosso papel, e nós vamos discutir isso, né? Acho que é 3, eu não falei, não é? 3, definir o portfólio de projetos sobre a responsabilidade do PMO. Então, vocês vão ter que entender, se não sabem, né? Nós vamos discutir conceitos para embasá-los acerca do que é o portfólio, como selecionar projetos para compor o portfólio sob a responsabilidade do PMO. Porque, às vezes, os departamentos, cada um tem o seu portfólio de projetos, a empresa como um todo tem um portfólio gigante de projetos, mas os projetos que eu quero que estejam sob a alçada do PMO podem ser 1 de marketing, 2 de finanças, um projeto da operação, um projeto da área de recursos humanos, ou 2 projetos estratégicos que vão gerar um produto ou um serviço que vão gerar receita para a empresa, e essa soma de projetos, 6, 7, vão fazer parte do portfólio do PMO. Então, a gente tem que entender também que o PMO não é para gerenciar ou apoiar todos os projetos, né? Eu vou, dependendo de quais são os objetivos da empresa, eu delego para o PMO 1 ou mais projetos, tá? E às vezes eu posso até implantar mais de um PMO dentro da mesma empresa. E se a empresa é muito pequenininha, às vezes o próprio dono da empresa, ele por si só é o PMO. Tá bom? Então, o PMO é uma estrutura muito flexível. E a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Como funciona essa estrutura? Que às vezes assume o papel de um departamento, se a sua empresa for grande, tá? Às vezes é como eu disse, é o dono da empresa, se a empresa é pequenininha, ele também é o PMO. Ele é o dono da empresa, ele que o executa e ele também é o PMO, por conta dos conhecimentos que ele tem e que ele adquiriu, informações como essa, como MBAs e etc. Definir uma estratégia de implantação do PMO coerente com a estrutura e com a cultura organizacional. Nós vamos discutir como fazer isso também na nossa formação. E reforçando, né, além desses outros que venham também a partir da demanda de vocês, né, discutirmos quais são os benefícios gerais e os desafios para a implantação do PMO. E eu falei sobre alguns desafios nessa apresentação para instigá-los, né, a buscar uma formação um pouco mais aprofundada, que é o nosso objetivo nessas 18 horas
desta formação específica do PMO para geração de resultados. Essas são as capas dos livros, né, que eu disse para vocês que têm experiência. Tem outros que são mais voltados para reengenharia, área de qualidade, e tem um outro que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, que é específico sobre, não está aqui não, mas eu vou trazer para vocês, para quem participar da formação, um livro que eu fui, na verdade, a coordenadora, trouxe 6 profissionais, engenheiros civil, arquitetos, com experiência na construção civil, e cada um deles ficou com um capítulo sobre gestão de projetos para a construção civil. Tá? Eu apresento esse livro para vocês na formação. No mais, eu vou abrir aqui para as dúvidas. Quantos minutos nós temos, Miguel? Miguel? Pessoal, enquanto o Miguel Já voltei. já voltou, Sim, sim. engraçado, apareceu, apareceu aqui o meu calendário. O que vocês estão enxergando aí? Eu saí do Zoom e apareceu o meu calendário. Bom, vamos lá. Miguel, temos alguns minutos. Você quer ir fazer uma pergunta? Mas a ideia, pessoal, que nos próximos 5, 10 minutos é que vocês façam perguntas, tá? Se for perguntas mais administrativas, cerca da formação, o Miguel pode responder. Se for perguntas mais conceituais sobre o que nós vamos estudar, daí eu fico à disposição de vocês. Airoso, Remualdo, seja bem-vindo, não tinha visto antes. Dietovova, se eu estou pronunciando de forma correta. Tia Mena, Estevão, fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida sobre a formação. Correia, fica à vontade. Para mim ou para o Miguel? Acho Esteja, que é para o Miguel. Fica à esteja à vontade. vontade. Um minuto, deixa cá ver. Pronto, o Miguel acabou por responder no chat. Vou ler e pronto, se possível, levanta a mão novamente. Exato. Uhum. Dê-me só um minuto, estou só agora sim. Respondendo à pergunta do chat, deixa cá ver. A formação temos previsão para começar no dia 2 de dezembro. É totalmente online, não é presencial, vai ser online via Zoom. Deixa eu ver. O investimento está 169 mil para quem pagar até o dia 26, 27. Quem pagar depois desse dia, 189. O horário de Angola é 19 às 21, às 22 horas, são 3 horas por aula, terça, quarta e quinta. E depois, novamente, terça, quarta e quinta. Serão 6 encontros, no dia 2, 3 e 4. 5, depois, na semana a seguir, nos dias 2, 3 e 4, 9, 10, 11. Exato. Não sei se eu respondi às dúvidas, mas caso tiverem mais dúvidas, é só entrarem em contacto, puxem-me no off para poder esclarecer as vossas dúvidas. Aí tem também os contactos, o 923 59 41 76, o número de telefone, o número do WhatsApp, o link do grupo, onde vocês podem expor as vossas dúvidas, as vossas questões, mesmo questões que queiram passar para a professora também está no grupo, se por acaso ela puder responder, ela vai responder. E exatamente isso. Alguma dúvida mais conceitual sobre o que vocês, benefícios para vocês profissionais? E também, só para clarificar, terão direito ao certificado Uhum. reconhecido pelo INEFOP, um certificado profissional. Exato. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem expor no grupo. Eu estou ali para responder. Correia, está à vontade, pode falar. Bem, vi que durante a apresentação, a
formadora, no caso a Tânia, esteve aqui a explicar que faz parte do PMI e pronto. Gostaria de saber se a formação também vem acompanhada de PDUs e outra, se tem algum documento com conteúdo programático escrito e que pudesse partilhar conosco. Tem. Uhum. Vou partilhar no grupo o conteúdo programático. Sim, a formação Pessoal, vale sobre PDUs. sobre o PMI e os PDUs, qualquer formação que você Uhum. fizer, tá? Seja ela numa faculdade, um diploma, ou seja, um certificado que comprove lá conteúdo programático no certificado e o número de horas, serve para compor os PDUs, sim, tá bom? Palestras que vocês participem, congressos, né, experiências Exato. que vocês tiveram fazendo, por exemplo, eu sou consultora, minha hora de consultoria compõe PDUs. Esse bate-papo também vale um PDU. Isso, perfeito, Miguel. Esqueci de lembrar, esse bate-papo vale um PDU. Para quem tem a certificação, eu tenho a certificação, graças a Deus a minha certificação só expira em 2027. Todos os meus PDUs relativamente a frequentar formação, a frequentar bate-papo, já foram todos submetidos. Nesse momento, os PDUs que eu tenho que submeter são mais PDUs de voluntariado, de prática. Caso eu der uma formação, vou submeter esses PDUs, mas relativamente a assistir eventos, participar de eventos, o PMI tem um limite de 60 PDUs e os meus 60 já foram submetidos, o que significa que daqui para frente só tenho que conseguir os PDUs que me estão em falta para expandir mais o tempo da minha certificação, porque a certificação tem limite. Se você não tem os PDUs corretos, tu perdes a certificação. Uhum. Alguma pergunta sobre a formação específica, pessoal? Qualquer dúvida é só exporem no grupo. Eu tô no Isso, grupo, a professora fiquem Tânia à está no vontade. grupo, Isso. Será nós um estamos aí. prazer revê-los, né? E conhecer vocês com um pouco mais, né? De tempo na formação. E para quem participar, eu os vejo a semana que vem, tá bom? Exato. Fiquem atentos no grupo, qualquer novidade nós vamos partilhar no grupo e mantenham-se atentos para os próximos bate-papos, as próximas formações. Isso. E, obviamente, essa apresentação, essa formação, se vocês puderem divulgar nos seus canais, também sejam bem-vindos os colegas também que se interessem, ou que estejam no momento, né, das suas carreiras para aprofundar-se um pouquinho mais, tá? E só expandindo um pouco mais, para que vocês saibam, eu também trabalho com o Miguel, tá? Porque eu tenho Hum. faculdades, universidades que eu também leciono aqui, para além das consultorias e assessorias que eu dou na implantação de metodologias de gerenciamento de projetos, implantação de escritório de projetos, trabalho outras formações. E junto com o Miguel, nós já estamos há um bom tempo, não é, Miguel? Exato. Trabalhando com a formação de fundamentos em gerenciamento de projetos. Nessa semana mesmo nós estamos com uma turma, PMO, né, para geração de resultados, e a metodologia, né, a implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos que eu trago mastigadinho também, o passo a passo para a implantação de uma metodologia e as ferramentas, que são várias planilhas para a fase passo um, né? Início de um projeto, quais são as planilhas? E eu dou ela pronta em Excel, que é o bônus que a formação de metodologia também entrega. Para vocês, tem alguns bônus, que é a ferramenta de maturidade e as planilhas também que vão prontas para vocês utilizarem, abertas para vocês utilizarem também, tá bom? E o Miguel, né, Miguel, tem a sua formação aí junto com a parceria do PMI Brasil, né? Que é a Exato. formação, certificação deles. Preparatório PMP, para quem quer quem quer obter a certificação PMP, também ministramos o preparatório. Acredito que em março, vamos abrir uma turma, então é só ficarem atentos. Tá bom. No mais, eu extrapolei um pouco o prazo, mas a gente começou, ficou batendo um papo esperando vocês chegarem, né? Exato.
tenham uma boa tarde, né? Um bom descanso. E para vocês é noite, né? Para mim é tarde. Boa continuação também. Boa segunda-feira. Isso, pessoal. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Até mais, então. Tchau, Miguel.